Pois é, tem alguns casos aí de pessoas conhecidas, né, que acabaram morrendo ou que estão muito mal de doenças relacionadas à Covid, né? Alguns dizem que é devido ao booster shot, né, a vacina da Covid, outros dizem que é a chamada Covid longa, quando depois de você ter Covid, você se sara, mas depois de um tempo os sintomas começam a retornar e você tem uma piora muito grande e não consegue melhorar e não consegue sair daquela situação. E, bom, é uma coisa meio complicada isso daí, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, quanto disso é devido à vacina, quanto disso é devido à doença, quanto disso é devido ao medo que foi incutido na cabeça das pessoas, né, com essa situação da Covid, o pessoal dizendo que é uma coisa muito séria, que vai morrer todo mundo, não sei o que lá. Achava muito engraçado aqui, porque eu peguei Covid, né, logo do primeiro ano, em dezembro de 2020, e quando eu falava depois, nos anos seguintes, que eu peguei Covid, coisa e tal, o pessoal, nossa, você pegou Covid e sobreviveu. Eu falei, pô, para com isso, né? Tudo bem, é ruim realmente, é uma doença muito forte, dá muita dor de cabeça, muita falta de ar e coisa e tal, mas assim, não é uma coisa do outro mundo, né? Enfim, essa situação, eu imagino para mim, eu tenho para mim que tem muito de fator de medo da pessoa estar muito apavorada com a doença, né? Mas é lógico, eu não sou médico, não estou dizendo que sou médico aqui, eu estou dando só a minha opinião pessoal como alguém que teve Covid, né? Agora, a gente tem, por exemplo, a informação aqui da atriz Catarina Pavelec. Catarina Pavelec é uma atriz, essa moça aqui da direita, tá? Essa loura aqui. Eles botaram aqui, aparece duas fotos aqui. Essa aqui é outra pessoa, não é a mesma pessoa, né? Mas eu procurei saber, é essa da direita aqui, essa moça loira, de olhos claros. Ela teve Covid, ela tomou a vacina e coisa e tal. Em determinado momento, ela começou a sentir muita fraqueza no corpo e os médicos não chegaram a uma conclusão do que seria. Alguns dizem que é devido à vacina, ao booster shot. Outros dizem que é ALS, como é que é o nome? Síndrome de amiotrópica lateral disfórmica, alguma coisa assim, eu vou mostrar para você. Tá aqui, ó, aqui, ó, sintoma de fadiga crônica, encefalomielite miálgica. Aqui o pessoal está dizendo aqui ó, que isso tem a ver com a ALS e não com o booster da Covid-19, né? De novo, eu não sou médico, não entendo de medicina, mas a impressão que dá é que é justamente isso. Se você procurar aqui, tem muita gente dizendo que seria depois da vacina, mas olha só, gente, temporalidade não quer dizer causalidade, tá? Não quer dizer que porque ela tomou a vacina e depois passou mal, que ela passou mal por causa da vacina, né? Pode ter sido outro assunto totalmente diferente, outra causa totalmente diferente, e aparentemente é esse o caso. Ela acabou procurando uma clínica de suicídio assistido e se suicidou em 17 de junho agora do mês passado, justamente porque ela se encontrava muito fraca, não conseguia se mexer e coisa e tal, e com isso ela preferiu encerrar a própria vida, né? Segundo estão dizendo aqui, o que foi realmente a doença dela foi isso aqui, ó, é a ALS, ou em português, ela, né? Esclerose lateral amiotrófica. Então, na verdade, não é uma doença causada pela vacina ou pela Covid, muito embora, pelo que está dizendo aqui no artigo da Wikipédia, a causa dessa doença é meio desconhecida. É muito raro pessoa jovem ter essa doença, uma doença mais comum a partir dos 67 anos. Ela morreu com 41 anos, ela já tinha doença antes, morreu com 41 anos. Então, foi cedo. O que ela tinha é um caso cedo desse problema. Pode ser, geralmente, quando você tem essa doença, a ela mais novo, é porque é questão genética, né? Eles falam aqui sobre a questão genética. Se você tem pessoas na família que tiveram esse tipo de problema, você pode ter também. E o caso do Stephen Hawking, né? O Stephen Hawking também teve esse problema, né? Vocês sabem, ele viveu muitos anos numa cadeira de roda, incapaz de se mover. E muita gente que encara o prospecto de uma vida desse tipo acaba preferindo encerrar a própria vida. Aparentemente foi o que ela falou. Então, eu fico com receio. Aqui tem um monte de gente falando que foi por causa da vacina e coisa e tal, mas eu sinceramente não vi essa associação tão direta assim. Só vi gente ligando a vacina em matéria de jornal, e matéria de jornal, meu amigo, você não tem garantia nenhuma, né?
Ou seja, na minha visão, o mais provável é exatamente isso. Ela tinha essa doença, ela sabia que é uma doença incurável, ela infelizmente não tem a esclerose lateral amiotrófica, não tem cura, é uma doença progressiva, cada vez que vai passando o tempo você vai piorando, vai ficando menos mobilidade, coisa e tal. E nesse cenário dá para entender por que ela optou pelo suicídio assistido, né? Porque se fosse uma Covid longa, se fosse uma reação à vacina e coisa e tal, seria uma coisa que ela poderia tentar tratamento, que ela poderia correr atrás e sairia do outro lado, né? Mesmo que fosse algo caro, ela é uma atriz conhecida. Tem aqui algumas fotos dela aqui, ó, muito bonita ela. Enfim, ela é uma atriz conhecida, tem dinheiro, poderia fazer o tratamento e sair do outro lado. Aqui, ó, a ALS aqui não fala também a tradução em inglês da sigla, mas enfim, é o que eu falei para vocês. Parece que é uma doença em que você começa a perder a mobilidade dos músculos e daí você vai ficando cada vez mais fraco, mais fraco, mais fraco. Então, assim, do que está informado aqui, eu sinceramente não acho que tem a ver com Covid ou com vacina isso. O caso dela parece ser um caso de esclerose lateral amiotrófica e ela resolveu acabar com a própria vida. É uma questão aí contenciosa, não dá para saber se é o certo, se é o errado, mas o fato é que se você parar para pensar, passar o resto da sua vida numa cadeira de roda, ou talvez nem levantando da cama, é realmente uma coisa que pode fazer alguma pessoa pensar nesse tipo de situação, né? Outro caso é o dessa garota aqui, Physics Girl. É uma divulgadora científica no YouTube, que está há muito tempo no YouTube. Ela está aqui ó, desde 2011, ela tem esse canal dela aqui com quase 3 milhões de inscritos, um canal grande, um monte de vídeos aqui, coisa e tal. O último vídeo que tem dela real é ela num submarino nuclear, fazendo um vídeo com a Marinha Americana, e teve aqui 1,5 milhões de visualizações há 8 meses atrás, né? Esse foi o último vídeo que ela gravou. Parece que ela teve Covid e depois sarou da Covid, e é o caso clássico de Covid longa. E depois você começa a ter a volta dos sintomas, com fraqueza, com né, um monte de problemas. E ela está nessa luta já há bastante tempo, desde então. Aqui tem um vídeo que está no canal dela, esse vídeo aqui, um vídeo com 4,5 milhões de visualizações. Foi colocado 4 meses atrás, não tem nenhuma outra novidade depois disso. E que é uma amiga dela aqui, isso aqui não é ela, é a amiga dela, em que ela conta como é que está o caso da moça e coisa e tal, o que ela teve, e ela precisa ficar na cama, tudo fechado, tudo escuro e coisa e tal. É realmente uma situação bastante complicada isso daí, né? Eu, sinceramente, não sei, como eu disse para vocês, eu não sou médico, não tenho informação adicional disso daqui, mas realmente parece que é um caso aí sério de doença, e eu fico me perguntando realmente se isso daí não é a interação com alguma outra coisa que ela já tinha, né? Porque eu, sinceramente, das pessoas que eu vi Covid, aqui em casa todo mundo teve Covid, meus filhos todos tiveram, eu tive, não teve nada demais, né? Minha mãe, de 80 e tantos anos, teve Covid, ela pegou na Omicron, né? Então aquela variante mais fraquinha, mas ainda assim não teve nada, saiu do outro lado, tranquila. Então, enfim, o que eu imagino é que isso daí tem alguma coisa a ver também com alguma coisa genética dela, alguma coisa assim, né? E eu fico me perguntando mesmo, eu vi tanta gente se sentindo muito mal com a Covid aqui no Rio de Janeiro, e curiosamente eram justamente as pessoas que estavam mais apavoradas com a coisa, né? Que ficavam mais impressionadas com televisão e coisa e tal. E eu fiquei realmente me perguntando, será que não tem um componente desse? Ou seja, o fato da pessoa estar com muito medo da doença não piora a situação dela? Será que tem alguma coisa assim, né? Bom, eu espero aqui que a Diana, que é a Physics Girl aqui, que ela se recupere, né, prontamente aí, em algum momento dessa doença dela. Realmente, não tô querendo minimizar o caso dela, lógico que não. Cada caso é um caso, cada coisa acontece de um jeito, né? Mas enfim, é uma coisa aí bem preocupante, esse tipo de efeito colateral que você pode ter depois da vacina, da Covid, dessa história toda aí, né? Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível.
Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí. Toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.